Olá, sejam bem-vindos ao Instituto de Educação Teológica Bereana. Sou o professor Danilo Moraes e é com alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos. Ou se você está chegando agora aqui a sua primeira aula conosco, seja bem-vindo, né? Que nós possamos caminhar buscando conhecer a Deus, a sua palavra, edificando os nossos ministérios, fortalecendo a nossa fé para que nós possamos aí fazer a obra de Deus, testemunhar a palavra de Deus, vivermos a nossa fé de uma maneira mais sólida, mais alicerçada e principalmente em comunhão com Deus. Por isso que a Bíblia nos diz para que nós venhamos a crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Bom, vocês estão vendo aí na tela de vocês o título dessa aula, Paulo, sua vida, cartas e teologia. Deixa eu dizer aqui algumas explicações de como que nós vamos caminhar. Então, esse tema de Paulo, sua vida, cartas e teologia, a princípio, ela está sendo gravada para o curso de mestrado em teologia bíblica. Pode ser que futuramente nós possamos usar esse conteúdo para alguma outra finalidade. Então, se você está nessa outra finalidade, você já está aí entendendo que também esse material está sendo usado no curso de mestrado em teologia bíblica. Por que eu vou começar com este tema? Um curso avançado em teologia, um curso como é este que nós estamos procurando oferecer de mestrado em teologia bíblica, nós teríamos várias vertentes, nós poderíamos partir através de várias linhas de pesquisas dentro de um curso de mestrado, né? Então, eu, particularmente, eu tenho as minhas graduações, as minhas pós-graduações, o meu mestrado, estou, né, num doutorando, e quando eu fiz o meu mestrado pela Faculdade Batista Teológica de São Paulo, eu fiz presencial na época, foram 2 anos, e ali eu fiz com a concentração em Antigo Testamento. Então, obviamente, se a concentração foi em Antigo Testamento, praticamente todas as minhas disciplinas, elas giraram em torno do Antigo Testamento. Só que o nosso curso aqui, primeiramente, é uma teologia bíblica. Então, nós vamos abordar vários temas dentro da teologia. Então, eu peço que você tenha paciência, é um passo de cada vez. Essa primeira aula será apenas uma introdução. Nós não vamos nos aprofundar em nenhum desses temas, nem na vida, nem nas cartas e nem na teologia do apóstolo Paulo. Nós vamos ter muitas aulas, nós iremos falar muitos pontos da vida de Paulo, nós iremos ter aulas de todas as cartas de Paulo, nós iremos abordar vários pontos da teologia paulina. Então serão muitas aulas. Se você está aí no nosso curso de mestrado, você vai estar recebendo, né, com frequência, periodicamente, as atualizações destas aulas, ou dependendo quando que você está aí se matriculando, pode ser que você já tenha aí disponível para você inúmeras dessas aulas ou de outros assuntos também. Então, dentro deste curso, nós vamos tratar não só de Paulo, sua vida, cartas e teologia, mas vamos para muitos outros temas da teologia bíblica também. Mas tenha paciência e nós vamos ficar bastante tempo estudando Paulo, sua vida, cartas e teologia de uma maneira mais detalhada, profunda. Quando nós fazemos um curso básico, médio ou bacharel em teologia, nós passamos dentro de uma visão panorâmica, né? Nós temos ali alguns pontos de discussões, fazemos algumas análises, mas nada tão profundo, né, que nós fazemos dentro de um bacharel, a não ser que você esteja aí, né, de uma maneira autodidata, pesquisando esses temas particularmente. Então, o nosso intuito é caminhar devagar, refletir sobre vários pontos para que a gente possa se aprofundar e depois passar para outros temas de discussões também. Então, a gente vai ficar aí um bom tempo falando sobre Paulo, né? E esse tema, eu já dei esse conteúdo todo de Paulo, sua vida, cartas e teologia, uma época que nós tínhamos o Instituto Bereana
com aulas presenciais também aqui em São Paulo. Nós tínhamos um espaço na Avenida Ipiranga, aqui no centro de São Paulo, um bom espaço, e ali nós tínhamos umas 4 turmas de teologia e tínhamos também turmas de alguns cursos específicos. E dentro desses cursos específicos, eu dei presencialmente para algumas turmas o curso sobre Paulo. E eu tinha todo esse material gravado, né? Eu não sei quando que você está chegando aqui conosco, mas nós tivemos um problema muito grave, né? Hackearam, roubaram a nossa conta do YouTube. Nós tínhamos mais de 300 videoaulas. Aí você imagina o trabalho que eu tive para gravar aproximadamente 300 videoaulas. Milhares de seguidores, né, no nosso canal do YouTube. E infelizmente ele foi roubado. Né? E quando eu consegui recuperar, o canal já não existia mais. Ele foi deletado manualmente e aí não existe possibilidade de recuperação. Então foi um baque muito grande e, né, eu fiquei ali pensando bastante e voltei a gravar as aulas novamente. Eu tinha todo esse conteúdo gravado e eu vou gravar ele novamente. Então vamos caminhar aí refletindo, lembrando que essa primeira aula ela será bastante introdutória. A partir da próxima aula, a gente vai entrar em mais detalhes. Então, um ponto de introdução. Paulo foi um homem enérgico. Quando nós fazemos uma análise da personalidade de Paulo, assim como nós podemos ver a personalidade de Pedro, também uma análise enérgica. Inclusive, tem um livro, que não sei se você conhece, é antigo, fez muito sucesso aí, vendeu bastante, chamado Temperamentos Transformados. E aí, aquele livro analisa alguns temperamentos, né, de alguns personagens da Bíblia. Então, Pedro era ali um colérico, Paulo um colérico. Então, a gente vê que Paulo, ele foi uma pessoa muito enérgica. Quando nós analisamos os seus textos, a maneira como ele discute alguns assuntos com as suas igrejas, nós vemos essa característica do temperamento de Paulo, uma pessoa enérgica, mas pouco atraente. Nós vamos ver esses detalhes também, que ele era questionado, né, até mesmo no seu porte, na sua presença física, ele era desprezado. Então ele era pouco atraente e de etnia desprezada, lembrando que ele era de Tarso, ele não era de Jerusalém, então ele tinha uma etnia desprezada. Ele ia de cidade em cidade falando sobre o único Deus e o seu Filho Jesus, estabelecendo entre aqueles que aceitavam a sua palavra pequenas comunidades e escrevendo-lhes cartas cujo material explosivo é tão recente nos dias de hoje quanto no tempo que foi primeiramente escrito. Então, aqui é apenas uma apresentação para que a gente compreenda isso de conhecimento, né, muito, muito claro para nós, se você já está aí caminhando na teologia, né, o impacto que Paulo causou através das suas cartas, através das suas viagens missionárias. Nós teremos aulas detalhadas sobre essas viagens de Paulo, sobre essas igrejas que ele foi fundando, todo o contexto em que isso aconteceu. Levando-se em conta as traduções padrão modernas de nossas Bíblias, as cartas de Paulo ocupam, em média, menos de 80 páginas. Então, Paulo ele escreveu 13 cartas. Se você pegar um livro, aqui está desfocado, né? Esse fundo meu aqui é desfocado. Mas se você pega um livro hoje normal, esse livro que eu estou na mão aqui é um livro que tem 216 páginas. Olha a espessura. Então, ele é fino. Imagine um livro com 80 páginas. Se você pegar as 13 cartas de Paulo no formato de um livro moderno, dá aproximadamente 80 páginas. Então, literariamente, a extensão do seu conteúdo não é tão grande, né, nos moldes atuais de um livro, mas representa uma grande parte do Novo Testamento. É seguro dizer que essas cartas, página por página, geraram mais comentários, mais sermões e seminários, mais monografias e dissertações
do que quaisquer outros escritos no mundo antigo. E isto é uma realidade. Se você tirar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que sem sombra de dúvida produziu na história da igreja, né, inúmeras reflexões, inúmeros livros, inúmeras discussões sobre a vida de Cristo, suas palavras, tirando essas partes dos evangelhos e de Jesus, sem sombra de dúvidas, as cartas de Paulo, as doutrinas que ele trabalha, né, dentro das suas cartas, a forma como ele aborda diversos assuntos, produziram na história da igreja e produz até hoje discussões muito grande e produz para nós hoje um corpo doutrinário, produz para nós hoje um corpo de instruções e normas de como que nós devemos nos comportar na igreja, de como nós devemos proceder no nosso culto, de como que nós devemos elaborar a nossa fé, as nossas crenças, de como que nós devemos conduzir diversos assuntos pastorais, familiares, na sociedade, na família. Então, Paulo trata de todas essas questões. Então, é um campo de análise muito grande. Todas essas aulas que nós vamos ter de Paulo aqui, serão muitas aulas, a gente vai ver com detalhes cada um desses pontos. O que esse pequeno homem enérgico tem que outros não tinham? O que no fundo do seu coração motivava-o? O que exatamente aconteceu na estrada de Damasco? Como Paulo chegou a transformar o mundo? Então são perguntas, né? Como que pode um homem, um único homem, ter impactado tanto? Você pega os 12 apóstolos, nós temos ali Pedro que escreveu, né, algumas cartas. Nós temos João que escreveu também algumas cartas, mas os outros apóstolos não produziram conteúdo literário que virou escritura sagrada. Mas Paulo produziu 13 cartas. E nós vemos ali no livro de Atos, Lucas, que escreveu Atos, a partir ali do capítulo 13 de Lucas, dando uma ênfase no ministério evangelístico de Paulo através das suas viagens missionárias, mostrando para aquela primeira geração de cristãos a importância da disseminação do evangelho além de Jerusalém, nas regiões, nas cidades que eram conhecidas naquela época fora de Jerusalém. Então mostra para nós o impacto que Paulo causou na primeira geração de cristãos. Isso é muito grande. E além do impacto inicial, por que o movimento de Paulo foi tão bem sucedido? Sem sombra de dúvidas. Se a gente analisarmos inúmeros missionários que existiram na história da igreja, que também tiveram, né, os seus ministérios com grande influência. Quando nós estudamos a história das missões, eu tenho um livro, o título dele eu acho que é esse mesmo, História de Missões, do David Bosch. É um livro denso, bem grosso, e ali ele trabalha a história da missão, né? Como que se deu, né, os trabalhos missionários desde o início da igreja. E Paulo, sem sombra de dúvida, foi aquele que deu o pontapé inicial, né? Ele foi chamado aos gentios. Na hora ele fala para Pedro, Pedro, você fica aí, o seu ministério é com os judeus, e eu vou para os gentios. Então, Paulo começa essa expansão do evangelho que não parou mais. Então ele nos mostra um modelo. Os grandes missionários, os evangelistas, nós em nossas igrejas nos pautamos no modelo de Paulo de evangelismo, no modelo de Paulo de apresentar o evangelho para pessoas ou lugares
aonde há necessidade. Então, sem sombra de dúvida, Paulo torna-se para nós um modelo de ministério para que a gente possa expandir o alcance do evangelho. Então, como que Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, o apóstolo de Cristo? Quando nós olhamos na Bíblia, eu falando Bíblia, quando nós olhamos na Bíblia, Abraão, ele se chamava Abrão. Quando nós olhamos, Jacó passou a chamar-se Israel. Sarai passou a chamar-se Sara. E tantas outras pessoas na Bíblia tiveram nomes alterados. Pedro chamava-se Simão. Jesus falou para ele: tu não será mais chamado, né, de Simão, agora tu és Pedro. Então mudou-se o nome. E essas mudanças de nome, elas se deram devido a um momento aonde aquela pessoa estava recebendo ou sendo comissionada ou tendo uma mudança na vida dela para que ela pudesse continuar de uma outra forma. Então a gente imagina que Saulo virou Paulo da mesma maneira, mas não é. A gente vai ter depois uma outra discussão, numa outra aula. Em nenhum momento Deus falou que Saulo iria se chamar Paulo. Então a gente vê alguns pregadores falando assim, né? Saulo que virou Paulo, né? Então, mas não é isso. A gente vou deixar a curiosidade para vocês aí, o porquê que Saulo, num determinado momento de Atos dos Apóstolos, ele passa a se chamar Paulo. Por que Lucas, num determinado momento, não usa mais a palavra Saulo, mas usa Paulo? Não é nenhum evento sobrenatural, é algo muito comum, é algo muito natural. E a gente vai ver numa outra aula, vou deixar vocês com curiosidade, ou você já pode saber também esse assunto. Paulo confrontou o seu mundo da mesma forma como confronta o seu. Paulo confrontou o mundo dele da mesma forma como você e eu confrontamos o nosso mundo, com questões e desafios. E este curso, estas aulas sobre Paulo, é uma tentativa de tratar estas questões. Nós procuraremos fazer a ponte, né? Fazer a hermenêutica, né? Extrair do texto o seu sentido, trazendo ele para nós, para que nos dê um sentido, uma direção de como que nós podemos viver a nossa fé, expandir o nosso ministério, além de trazer conhecimento racional, conhecimento de informações a respeito da Bíblia. Nós precisamos trazer essas questões e fazer com que elas gerem em nós algo que traga crescimento para a nossa vida espiritual e para o nosso ministério. Espero que ele também ofereça esclarecimentos e desafios ministeriais e pessoais que todos nós enfrentaremos. Então, quando nós analisamos as cartas de Paulo, a teologia de Paulo, a vida de Paulo, nós somos impactados por Paulo. Assim como nós analisamos os evangelhos, a vida, o ministério, o sofrimento, a ressurreição de Cristo, nós somos impactados da mesma forma também com os escritos de Paulo. Poucos contestam que depois do próprio Jesus, Saulo de Tarso foi o líder cristão mais influente na primeira geração do cristianismo. Isso eu falei para vocês aí alguns minutos atrás. Então, 13 cartas do Novo Testamento são atribuídas a ele. Discute-se, né? Você já deve estar ciente disso, se a carta aos Hebreus é de Paulo ou não. Né? Um outro momento a gente vai discutir isso daí também. Paulo continua a nos ministrar hoje em dia por meio das suas 13 cartas que se tornaram parte do cânon do Novo Testamento. Estas cartas constituem quase um quarto do Novo Testamento,
colocando Paulo logo atrás de Lucas em porcentagem do Novo Testamento escrita por um único autor, um único indivíduo. Então, Paulo e Lucas. Lucas escreveu o quê? Lucas escreveu o seu Evangelho de Lucas, que foi o seu primeiro tratado. Depois ele escreveu o seu segundo tratado, que é o livro de Atos. Apenas 2 livros Lucas escreveu, mas esses 2 livros, eles têm um conteúdo extenso literário. Então, os 2 livros de Lucas são maior em conteúdo do que as 13 cartas de Paulo. Porque em Paulo nós temos ali cartas de uma extensão literária menor. Né? Nós temos Romanos com 16 capítulos, Coríntios com 12. Então nós temos 1 Tessalonicenses com 5. Então são cartas menores, mas Paulo está em segundo lugar. O seu entendimento da doutrina cristã abriu o caminho para a religião embrionária, para que ela se tornasse um fenômeno em todo o império, ainda profundamente arraigada no judaísmo, mas cada vez mais despojada das restrições etnocêntricas e nacionalistas que tanto dificultaram as relações em meio aos judeus e gentios no primeiro século. A gente vai ver com detalhes todas essas discussões. Quando você pega a primeira carta de Paulo, nós teremos uma aula, 1 ou 2, só para falar de Gálatas. Se não me engano, foi escrita no ano de 54, a primeira carta de Paulo. E ali a grande discussão era contra os judaizantes. As disputas que tinham entre os judeus e a fé cristã. Aqueles judeus que entravam na igreja, como que eles iriam viver com a herança judaica deles, com a nacionalidade judaica deles, com a etnia, com a cultura, com a história que eles possuíam. Então, gentios e judeus cristãos causou uma grande dor de cabeça para Paulo, muito grande. Então, boa parte dos textos de Paulo, ele toca nesse assunto. Então, nos textos de Paulo, nas primeiras viagens missionárias de Paulo, até mesmo ali um pouco antes de Paulo com Pedro, a gente já vê ali em livro de Atos o conflito que foi gerando de Pedro falar aos gentios. Lembra lá do lençol cheio de animais imundos, de toda espécie? E aí falou, come, Pedro. E aí eu nunca comi coisa imunda. Então ali já era Pedro sendo movido aos gentios, quebrando a barreira de separação que havia. E depois Paulo vai tratar disso de uma maneira muito mais profunda. Né? Como que os cristãos, os 12 apóstolos, todos judeus, Jesus judeu, o ministério de Jesus na Galileia, na Judéia, naquelas regiões ali onde o judaísmo predominava. Jesus não foi distante aos gentios. Ele foi em Decápolis ali, que tinha bastante gentios e judeus, Ciro, Sidom, mas não chegou aí mesmo nos territórios de outros lugares que predominavam-se gentios. Paulo fez isso. Então, em Paulo, a gente vê a expansão do cristianismo se adaptando a essas outras culturas. Como que uma fé que nasceu no meio dos judeus, Jesus, que era judeu, pregou para judeus, trouxe a herança do Antigo Testamento judeu. Como que Paulo passou por essa metamorfose, essa metanoia, essa mudança de mente para adaptar todo o seu conhecimento do judaísmo para a revelação de Cristo como Filho de Deus, o Messias? Como que isso se aplica? E muito mais complexo ainda, como que isso vai ser aplicado aos gentios? Então, em Paulo, a gente vê esse embrionário, esse nascimento dessa expansão do cristianismo, lidando com estas questões.
Hoje nós não temos tantas dificuldades com isso. No século XVIII e XIX, as missões transculturais tiveram bastante trabalho. Quando o grande avivamento missionário do século XIX dos Estados Unidos começaram a enviar missionários para vários lugares, para a China, para a África e para tantos outros lugares, aqueles missionários entraram em conflito cultural. Como que eles estariam levando a fé para aqueles lugares? Uma fé americana? Um jeito americano de adorar a Deus lá na África, na China? Como que a fé dos missionários americanos estaria se inserindo dentro da China, dentro da África? E a cultura, como que eles iriam viver aquela fé? Paulo viveu o mesmo drama. Como que aquela fé que nasceu do judaísmo iria estar entre gregos, romanos e pessoas que participavam de uma mistura de cultos pagãos a outros deuses, que era prática da religião romana e grega, aquele politeísmo de vários deuses. Paulo sofreu com aquilo, a igreja na história vem sofrendo, e aí nós podemos trazer para a nossa cultura. Como que nós, hoje, no século XXI, iremos apresentar o evangelho para grupos dentro de nossa cidade? Nós não podemos estar indo numa África, numa China, na Rússia, sei lá, em outro lugar, mas dentro das nossas cidades nós temos grupos, tribos, que vivem dentro de uma cosmovisão, de uma cultura diferente do quadrado da nossa igreja. Cada denominação, eu não sei qual que é a sua igreja. Eu vou dar aqui duas denominações que diferenciam-se bastante. Você pega uma Assembleia de Deus mais rígida. A Assembleia de Deus, a gente sabe, eu já preguei várias vezes nas igrejas da Assembleia de Deus, de vários ministérios, e em outras igrejas também. Mas dependendo do ministério da Assembleia de Deus, eles têm um culto, né? Eles têm uma liturgia. Se nós formos olhar, ela tem as características, se você conhece a Assembleia, né, mais antiga, eles são muito mais rígidos na liturgia. Agora, se você vai para uma igreja de um movimento mais moderno, aí tem vários tipos de igreja. Tem igreja aí que o púlpito é até uma prancha de surf. Né? Eu já fui numa igreja de roqueiros aqui em São Paulo. Já ouviram falar de roqueiros? Roqueiros não, desculpa, motoqueiros. Motoqueiros de Cristo. A igreja era. O púlpito da igreja era aqueles latão. Vocês já viram aqueles. Eu não sei quantos tamanho, a capacidade daquele latão, mas era um latão enorme, da altura de um púlpito, pintado todo de preto. Ali que eu coloquei a minha Bíblia em cima. Era um latão. A igreja tinha umas motos antigas, estilizadas, tinha um carro antigo de colecionador, tinha vários detalhes na igreja diferenciado. Os membros da igreja, todos eles com aquelas roupas de motoqueiro, aquelas jaquetas de couro preta, a maioria barbudão, cabeludo. Eu preguei numa igreja dessa. É uma cultura diferente. Então, como que eu vou apresentar o evangelho naquele lugar? Qual vai ser a minha linguagem? Como que eu vou adaptar a mensagem sem comprometer a verdade? Sem distorcer a essência do evangelho? O que é essencial e o que é cultural? Então, Paulo teve que trabalhar com tudo isso. O que era necessário manter e o que era negociável para se adaptar à cultura, ao local aonde ele estava. E aí nós também precisamos abrir a nossa mente. Às vezes nós crescemos dentro de uma denominação, dentro de uma certa cultura doutrinária e liturgia de culto. Quando a gente vai visitar uma igreja, nós acabamos sendo críticos. Nós acabamos condenando um monte de coisa. Eu não estou discordando que acontece e existe
práticas de liturgia e doutrinárias que não condizem com a palavra de Deus. Eu não estou negando isso. Mas a questão não é essa. A questão é que, muitas vezes, nós temos os nossos preconceitos e as nossas barreiras e temos dificuldade em aceitar o diferente. Paulo, ele nos ensina a aceitar o diferente. Olhar para o diferente e ter uma visão daquilo que é diferente que não compromete o evangelho, a essência do evangelho. Porque se não compromete, qual que é o problema da pessoa ser diferente? Né? Deus criou, né, de uma forma muito colorida, de uma forma muito diversificada a sua criação. Pega a natureza, as coisas criadas por Deus, os animais, né, as árvores frutíferas, né, a própria questão do solo, das montanhas. Cada lugar tem a sua característica diferente. A criação de Deus. A Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. E às vezes a gente não quer ter uma multiforme sabedoria. Eu só tenho uma forma de conhecimento. Eu não consigo me abrir para entender o outro. E entender a fé do outro. A maneira dele expressar e manifestar aquela fé. Então é isso que Paulo nos ensina e a gente vai estar discutindo bastante. Aqui nós temos uma curiosidade. O termo traduzido por jovem, lá em Atos 7:58, nós temos no livro de Atos o primeiro mártir da igreja, que é Estevão. Foi o primeiro a morrer pela fé. A gente pode colocar Jesus, obviamente, né, como o primeiro mártir, que foi morto por causa da fé cristã. Mas Estevão, dos seguidores de Cristo, foi o primeiro a ser morto pela fé. E ali nos mostra que havia um jovem, o texto de Atos faz essa observação, o jovem Saulo. A palavra jovem, em grego, é neânios, que frequentemente se referia a alguém de 18 a 22 anos de idade. Quando você pega essa palavra grega nos escritos do primeiro século, em grego, era geralmente uma referência a alguém que possuía 18 a 22 anos. Se está sendo usado com essa precisão, Paulo então tinha 18 a 22, e se Estevão foi apedrejado por volta do ano 30 a 32, e você fala assim, professor, mas Jesus não viveu 33 anos? Geralmente a tradição diz que Jesus viveu 33 anos, né? Não estamos questionando isso. Mas o nosso calendário, isso já está comprovado, nós começamos a contar o que é antes de Cristo e o que é depois de Cristo, não é isso? Não é? Antes de Cristo, depois de Cristo. O antes e o depois é o seu nascimento. Só que os cálculos dos calendários já foram feitas análises e nos mostra que muito provavelmente Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Então, se fazer o cálculo então de Jesus com 30 a 33, Estevão foi apedrejado no ano 30 a 32. Então, Saulo teria nascido por volta do ano 10 depois de Cristo. Apenas uma curiosidade aí, pela data do nascimento de Paulo. Já é uma característica da biografia de Paulo. Quando tentamos entender Paulo, devemos fazer o trabalho árduo de entender o seu contexto. Obviamente, tudo aquilo que nós vamos buscar de entendimento na Bíblia, o contexto, já diz uma frase muito conhecida, né? Um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então, quando a gente vai analisar o texto, a vida de Paulo, suas cartas de teologia, a gente tem que abrir o leque, olhar o contexto. E devemos usar o plural, contextos. Por que contextos? Porque Paulo, primeiro, ele é nascido em Társio da Sicília, né? Uma região ali
que não era predominantemente de judeus. Existia ali gentios junto naquela região em que Paulo cresceu. A gente vai falar um pouco sobre isso, quanto tempo Paulo passou em Tarso, quando que ele foi para Jerusalém, a partir de quando ele começou a estudar com Gamaliel, o quanto a cultura de Tarso e a cultura de Jerusalém influenciaram o pensamento de Paulo. Tudo isso nós vamos ver depois. Mas a questão é que é um mundo multifacetado. Paulo vivia naquele contexto grego-romano. O Império Grego já tinha sido derrotado, né? Excluído, porque o Império Romano derrotou o Império Grego. Então, na época de Paulo de Jesus, era o Império Romano que predominava naquelas regiões, impondo a sua cultura. Porém, o Império Grego é um invejoso. Ele pegou grande parte da cultura grega, porque o Império Romano admirava os gregos. E, de fato, os gregos produziram uma cultura, arte, conhecimento, né, fabulosos. Então, os romanos trouxeram para eles muito da cultura grega. Então, por mais que eram os romanos no tempo de Paulo e de Jesus, a cultura grega ainda era muito presente. Então, para que nós possamos entender a mente de Paulo, o seu contexto, a gente tem que entender a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. E as religiões que estavam por trás disso. Não era só a religião judaica do Deus de Israel. Existiam os deuses do panteão romano e do panteão grego. E a gente vai ver isso nas viagens de Paulo, quando Paulo chega em Atenas. Né? Ele viu ali vários deuses, até que ele achou ao Deus desconhecido. Então, a moldura dentro da qual nós podemos exibir um retrato paulino, ela é muito colorida. Tudo o que sabemos sobre ele encoraja-nos a pensar no jovem Saulo de Tarso como uma criança de talento incomum, uma vez que ele lia o hebraico bíblico fluentemente. Falava o aramaico do Oriente Médio, língua materna de Jesus e muito possivelmente também de Saulo. Não dá para entrar aqui em muitos detalhes, o porquê do uso do aramaico, do hebraico, do grego. Isso daí a gente vai demorar muito, que não dá para falar tudo isso daí. Então, além do grego, a língua franca da época, o idioma em que falava e escrevia com muito rapidez, que era ali o aramaico. Além disso, e o grego. Além disso, é provável que ele conhecesse ao menos um pouco de latim. Por que latim? Por causa do Império Romano. Né? Lembram lá na tabuinha que colocaram em cima da cruz de Jesus, rei dos judeus? Foi escrito em grego, em hebraico e em latim. Então, o latim também predominava ali. Então, a cultura da língua latina influencia também Paulo. Saulo de Tarso estava imerso nas escrituras e ávido pela libertação divina há muito prorrogada. Paulo, a gente vai ver na próxima aula, fica para a próxima, que ele era zeloso. O texto diz zeloso. A gente vai ter a aula zelo. O título da próxima aula é zelo, que é o zelo de Paulo. Então, Paulo era imerso nas escrituras. Antes dele ter um encontro com Cristo, diz os textos, né, que ele era um mestre da lei. Ele conhecia. E como um mestre da lei, ele era um judeu que acreditava na libertação de Deus através do seu Messias. Então ele aguardava o Messias. E além disso, muitos judeus acreditavam que o tempo estava se aproximando e conheciam um suficiente de cronologia para fazerem um cálculo rudimentar. Sendo assim, se o tempo estava se aproximando, obediência estrita à Torá tornava-se ainda mais necessária. Qual que era a concepção dos judeus naquele momento? Eles estavam entendendo que os tempos estavam se aproximando da vinda do Messias. Vários falsos messias haviam aparecido antes de Jesus. Então, dentro da cultura judaica, existia aquela
ânsia pela vinda do Messias e aquela expectativa. E eles entendiam que estava próximo. E a concepção deles era a seguinte: quanto mais se obedecer a Torá, mais rápido o Messias chegará. Então, zelar, por isso que fala zelo, ter o zelo pela lei, a obediência da lei, policiar qualquer pessoa ou grupo que desobedeça à lei, faz parte para acelerar a vinda do Messias. Então, Paulo queria que o Messias chegasse rapidamente. Para isso, a lei tinha que ser obedecida. Por isso que ele perseguia cristãos, porque os cristãos, para ele, eram um movimento que estava distorcendo, através de um falso Messias, a lei de Deus. Por isso que Paulo perseguia, para que aquele movimento dos cristãos acabasse, para que o Messias pudesse vir. A Torá se fazia ainda mais importante para alguém que vivia, como no caso do jovem Saulo, fora da terra prometida, fora de Jerusalém. Era de Tarso, Paulo era de Tarso. Por ele estar fora de Jerusalém, ele sentia os judeus que viviam fora de Jerusalém, que eram zelosos pela lei, eles buscavam ser ainda mais obedientes, mais rígidos, para que eles pudessem ter uma vida consagrada a Deus. Havia uma forte percepção de que a promessa do retorno divino do Messias definitivo ainda não havia sido cumprida. Saulo de Tarso foi educado para acreditar que isso de fato aconteceria, talvez muito em breve, ou seja, o Deus de Israel realmente retornaria em glória para estabelecer o seu reino em poder global visível. Então, Paulo acreditava na vinda do Messias. Eles ansiavam por esta vinda. A obediência à lei aceleraria a vinda desse Messias. Então, o zelo, a rigidez era necessária. Os detalhes históricos básicos estão convenientemente agrupados nos discursos que Paulo referiu. Lá em Atos dos Apóstolos, quando você vê Atos capítulo 22, Atos capítulo 26, nós temos ali, a gente vai estudar esses textos em outras aulas, Paulo dizendo como que ele era, como que ele foi educado, de qual tribo ele era. Paulo dá uma biografia da vida dele. Então, esses dois textos são muito ricos para a gente entender a vida de Paulo. Era vital para os judeus manter a Torá em atenção rigorosa a detalhes e defendê-la, bem como o templo em si, contra possíveis ataques e ameaças. Sendo assim, fracassar nesses pontos retardaria a promessa, seria um obstáculo ao cumprimento da grande história. É por isso que Saulo de Tarso perseguiu os primeiros discípulos de Jesus, e é por isso que quando Paulo, o apóstolo, retornou para Jerusalém pela última vez, houve tumultos. Então, como eu disse, Paulo, ele perseguiu os cristãos pelo seu zelo, por acreditar que em obedecer e zelar pela obediência da lei, o Messias retornaria. Quando Paulo, no final da sua última viagem missionária, a terceira, lá no livro de Atos, nos mostra que ele voltou para Jerusalém, mesmo após ter recebido profecia de Ágabo, que ele não deveria voltar porque ele seria preso. Paulo, então, não teve medo, ele voltou mesmo assim, e ele foi preso. Então, por que ele foi preso? Por causa do zelo dos judeus do templo de Jerusalém. Antes, Paulo perseguia, e ele passou a ser perseguido. No final da sua terceira viagem missionária, quando ele retorna para Jerusalém, os judeus perseguem Paulo e prendem Paulo. Da mesma concepção que Paulo tinha antes, de perseguir qualquer movimento que esteja desobedecendo a lei de Deus na concepção deles. Então, da mesma forma que Paulo tratou os cristãos, ele foi tratado no final do seu ministério. O único Deus, enfim, retornaria para estabelecer o seu reino,
tornar o mundo inteiro em um vasto templo cheio de glória e permitir a todos, ou pelo menos ao seu povo escolhido, guardar perfeitamente a Torá. Então, eles tinham essa concepção teológica da intervenção do reino de Deus que seria estabelecido com a vinda do Messias. E Paulo tinha essa concepção. Havia uma pressão para o povo ceder e andar conforme o mundo, e assim esquecer-se da aliança era constante. Mas Saulo cresceu para resistir à pressão, e isso significava zelo. Assim como nós, cristãos, hoje, sofremos uma, pressão para que nós venhamos ceder e andar conforme o mundo e esquecer-se da aliança, não é assim conosco? Nós não somos. Paulo fala uma hora que ele era pressionado por lutas internas e lutas externas. E nós também. Quem de nós não é pressionado por lutas internas e lutas internas? O mundo quer nos tragar. O mundo quer nos oferecer uma mentalidade distorcida do reino de Deus. Quer fazer com que nós aceitemos, abrimos concessões, como tomamos comunhão com práticas, com pensamentos, com comportamentos que não fazem parte da aliança que nós temos com Deus. Paulo, ele foi ameaçado por todas essas coisas. E ele era um zeloso da lei. De onde vinha esse zelo? Na prática, o que ele queria dizer e o que significava, conforme ele mesmo declara em sua primeira carta, trocar esse tipo de zelo por outro diferente? Paulo era um zeloso da lei judaica e tornou-se um zeloso da lei de Cristo. A personalidade de Paulo, ela manteve-se antes da sua conversão. Ele tinha as suas qualidades, os seus temperamentos, ele tinha uma personalidade muito forte, zeloso. E quando ele se converte, ele mantém esse zelo. Porém, dentro de uma visão cristã, que Jesus é o Messias, e para fazer a obra de Deus, de pregar o evangelho, de resistir a toda e qualquer perseguição, açoites, naufrágios, chicoteamentos, apedrejamentos, espancamentos, tudo isso Paulo sofreu. Porque ele era determinado antes de se converter. E quando ele se converte a Cristo, ele mantém essa mesma determinação. Bom, chegamos ao fim dessa primeira aula. E na próxima aula nós vamos falar sobre essa característica de Paulo, zelo. Nós vamos olhar profundamente na Bíblia o que a Bíblia nos apresenta sobre essa personalidade de Paulo. E depois iremos passar para os temas que nós já discutimos no início desta aula. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.